Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Crazy Club. Esse aqui é um podcast para quem quer se tornar mais criativo, para quem já foi criativo e quer voltar a ser, para quem é criativo e gosta de escutar um maluco falando sobre isso, e para todas as outras pessoas que, por alguma força do destino, acabaram parando aqui. A minha intenção aqui é que seja meio que um papo íntimo, como se você também tivesse aqui na sala da minha casa. Não é sobre ser perfeito, é só sobre ser possível. E principalmente é sobre reconstruir aquela confiança criativa que muitas vezes a gente vai perdendo ao longo da vida. Eu sou o Rod, diretor criativo da Bulb, e mais do que isso, alguém que gosta muito de desafiar a sua própria capacidade de criar. Eu já fui alguém bem mais lógico, mais travado, muito mais analítico. E talvez seja por isso que eu fiquei tão encantado pela prática de fazer algo um pouco mais desordenado, mais orgânico, sem a necessidade incessante de ser tão eficiente. Por levar para frente ideias que pareciam ousadas demais, até elas de fato se tornarem verdade. E fui batendo a cabeça aqui, pensando no primeiro episódio para esse podcast, que eu cheguei à conclusão que o tema dele só podia ser um: começar é preciso. Começar esse podcast foi um desafio ainda maior do que eu esperava. Eu tô há alguns meses fazendo dezenas e dezenas de rascunhos sobre esse exato episódio. Não é como se faltasse ideia. Na verdade, o problema é exatamente o oposto. São tantas coisas que eu queria e eu achava que eu precisava falar aqui nessa primeira conversa que eu fiquei travado. E o que era um objetivo tanto pessoal quanto empresarial foi se arrastando por meses e meses durante esse ano. Até que nessa noite de domingo, dia 18 de maio, eu tomei de fato a coragem de pegar o microfone e falar sobre isso. Sem muito roteiro, sem muito script. Na verdade, eu acho que por trás de toda essa enrolação tava um verdadeiro medo de me expor, de não soar tão bom quanto parecia ser na minha cabeça, da minha voz não ser tão bonita quanto a dos podcasts que tem por aí, de, obviamente, não ter tantos views quanto eu sonhava que tivesse, de pela primeira vez colocar a minha cara a tapa sem a minha empresa na frente. Só eu, a minha voz e os meus pensamentos. E o Buck, meu cachorro aqui do lado, é claro. E aí bate aquele pensamento: será que isso vai fazer sentido pra alguém? Será que pelo menos uma pessoa, que seja minha mãe, vai gostar disso aqui que eu tenho a dizer? Será que eu vou acabar parando em algum grupo de WhatsApp de um amigo da época de escola tirando onda com a minha cara? Eu acho que de alguma forma todo mundo passa por isso. Você tem uma ideia que brilha, mas só brilha desse jeito enquanto ela está protegida na sua cabeça. Porque colocá-la no mundo é se arriscar, é se mostrar. E talvez seja por isso que a gente adia tanto. Pelo medo dela não brilhar tanto no mundo real.
Ao longo do tempo, vocês vão reparar que eu tenho uma certa fissura por criar analogias. E no caso do episódio de hoje, eu cheguei à conclusão que começar alguma coisa nova é como andar por uma trilha em uma manhã bem nebulosa. Para quem nunca teve esse privilégio, é uma mistura de adrenalina, com medo, com a vontade de voltar para a cama e dormir, e ao mesmo tempo um desejo muito grande de saber o que que tem por esse caminho. Qual que é a paisagem que tá te esperando por lá? Porque assim como na trilha, a ideia é isso. Você não consegue ver o caminho inteiro, você só vê o próximo passo. E só depois que você dá esse passo é que você vê os próximos centímetros que vão aparecer. Aos poucos essa trilha vai se desenhando. Às vezes você vai acabar parando num lugar completamente diferente do que você imaginava. Às vezes você vai se sentir perdido, ou de fato você vai se perder. Mas isso só acontece se você andar. E se você continuar andando, em algum momento aquela neblina passa a se dissipar e você vai começar a achar o resto daquela trilha e também muitos outros caminhos que você nem imaginava que existiam. A criatividade é assim, ela não revela tudo de uma vez. Ela só se revela para quem se movimenta. Às vezes a gente acha que não tá começando porque a gente quer que fique perfeito. Mas a verdade é que muitas vezes esse perfeccionismo é só um medo disfarçado de bom gosto. Eu sou muito exigente com o que eu crio, mas de uns tempos pra cá, eu aprendi a prestar atenção quando essa exigência vira uma desculpa para eu não dar um primeiro passo. E se eu não me engano, tem uma frase do fundador do LinkedIn que diz: se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você começou tarde demais. Confesso que essa eu tive que colar aqui da internet. Mas o ponto é que o mais importante é começar com o melhor que você tem naquele momento. Daqui a umas 2 semanas aquilo vai parecer completamente horrível, assim como esse primeiro episódio vai parecer pra mim, mas tá tudo certo. Na Bulb, por exemplo, se a gente tivesse esperado, tá tudo 100% pronto pra começar, a gente provavelmente estaria até hoje esperando. E a gente perderia a chance de descobrir na prática como a gente pode fazer o nosso melhor para evoluir com o tempo, para descobrir o que a gente realmente queria fazer. Lá no final de 2020, quando a gente começou a atender os primeiros clientes, a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo ou aonde aquilo ia nos levar. Mas se tinha uma coisa que não nos faltava era disposição. E é uma das coisas que eu fico mais feliz até hoje, de verdade, é ver que a gente não perdeu isso com o tempo. Não tem nada que a gente não saiba fazer que seja impossível de aprender. Porque se tem alguém nesse mundo que consegue, a gente também consegue. Afinal, na vida, a gente só perde aquilo que a gente não faz. Porque a única dúvida que pode ficar é: e se eu tivesse tentado? Como teria sido se eu tivesse feito aquilo? E até onde a tecnologia de hoje nos permite, a gente só vai descobrir fazendo as coisas. Quando dá errado, vira um aprendizado.
vira uma história engraçada para se contar no primeiro encontro ou então num almoço de família. E no outro caso, se der certo, além do aprendizado, além das boas histórias, você tem a grande chance de deixar uma marca nesse mundo, mesmo que seja para o mundo de uma só pessoa. E de verdade, para mim isso já vale. Espero que para você também. A criatividade não é um raio que cai na cabeça, é muito mais um músculo que você exercita. É o resultado de você se expor a novas coisas frequentemente, mesmo que pareçam bobas, que pareçam inúteis ou que sejam pouco produtivas. Pode ser uma aula de alguma coisa que você sempre quis fazer e que você nem sabe se vai continuar, mas você vai lá, porque você quis. Um corte de cabelo diferente, que você não sabe se vai ficar bom, mas cabelo cresce. Ou então uma rota nova para o seu trabalho, só para você ver um caminho que você nunca tinha visto antes. Essa exposição ao novo é o que alimenta essa capacidade de criar, de conectar, de imaginar novas coisas. Isso tudo vira repertório, mas é aqui que também entra a disciplina. A parte que é chata, que dá vergonha, mas que é muito necessária. Nada nessa vida que é verdadeiramente bom vem sem disciplina. Seja um relacionamento, seja a meta de uma empresa, ou seja um objetivo seu que você anotou no final de ano. E com esse ato de criar não é diferente. Se você tem um sonho, uma ideia, um projeto, nada melhor que dividir isso em microações. Eu, por exemplo, quando preciso perder peso para lutar nos campeonatos de jiu-jitsu, em vez de pensar nos 6, 7 quilos que eu preciso abaixar, eu penso em quanto eu preciso perder naquela primeira semana. Isso tudo sendo recomendado por um profissional, né? Mas o ponto é que com esses projetos pessoais é a mesma coisa. É muito importante para a gente reduzir isso em pequenas coisas que são quase impossíveis de ter uma desculpa para você não fazer. Você quer começar a pintar? Talvez o primeiro passo seja ir até uma loja e perguntar para o vendedor o que você precisa comprar. Depois, de fato, comprar aquele material e até você dar a primeira pincelada no quadro, você já fez tanta coisa que você já se sente mais confiante. Você quer começar a dançar? Talvez o primeiro passo seja agendar uma aula experimental. Depois você decide se vai ou não. Aquela atitude que demandava tanta coragem, agora é uma trilha bem mais fácil de você caminhar. Todo grande projeto, seja pessoal ou profissional, começou com um gesto ridículo de simples em algum momento. E é justamente esse gesto que torna o próximo um pouco menos assustador. Então eu te pergunto, o que você não está começando a fazer? E por quê? Se ninguém estivesse te julgando, se ninguém soubesse, o que você criaria só pela alegria de criar?
Nesse primeiro episódio, meu convite é bem simples. Dê o primeiro passo. Abre um bloco de notas e define o que você está procrastinando e qual que é a primeira coisa que precisa ser feita. Ligar para alguém, escrever uma frase, comprar alguma coisa. Você não precisa ver o caminho inteiro, só o próximo passo. E assim, depois de 5 meses, a gente encerra o primeiro episódio do Crazy Club. Um espaço para quem quer construir, reconstruir ou melhorar a sua confiança criativa. Ou até mesmo para quem acabou caindo de gaiato por aqui. Se isso fez algum sentido para você, eu peço que você compartilhe com alguém que também está precisando desse empurrãozinho. E a gente se fala no próximo episódio do Crazy Club.